O vídeo de hoje é um vídeo um tanto quanto metalinguístico, né? Porque ele é um vídeo que vai falar sobre vídeos, né? De maneira genérica. Sobre vídeos no YouTube, sobre a tendência do mercado no YouTube e a preocupação filosófica que se deve ter a respeito disso para a repercussão na conduta humana. As pessoas não percebem o que elas mesmas preferem assistir e, portanto, é importante a gente refletir sobre isso, porque, como dizia Oscar Wilde, né, a vida imita a arte, né? Apesar de ser contrassenso, ser uma inversão da filosofia aristotélica, né? Normalmente se pensa que a arte é uma imitação da vida, né? Tal qual postulou Aristóteles, e o Oscar Wilde inverteu isso, mostrando a vida como a vida, sim, imitando a arte. E sim, de certa forma isso acontece, né? Eu falo a arte, parece que eu estou falando numa visão propriamente de pintura, de literatura, mas eu tenho uma visão nesse ponto um tanto quanto nietzschiana de estetização da vida. Eu acredito que tudo que se produz aqui no YouTube, em alguma medida, possa ser interpretado como arte. Então, quando você tem um noticiário, ali você tem um trabalho artístico. E se esse trabalho artístico, ele pronuncia ciclos emotivos nas pessoas, ele explora isso, tal qual faz tantos outros elementos da nossa cultura, entre elas a religião e a política, né? Se ela explora esses surtos emocionais, essas paixões e ódios, naturalmente se cria uma repercussão na vida, porque, volto a dizer, a vida imita a arte. Né? E daí a minha preocupação quando a gente vê que, ao invés de os produtores de conteúdo estarem assumindo um compromisso de transformação da sociedade, eles estão, ao contrário, competindo uns com os outros para ver quem agrada mais a sociedade tal qual, da forma como a sociedade se encontra, na sua impulsividade, vamos dizer assim. Então, ao invés de nós estarmos aqui produzindo conteúdos que sejam transformadores, que estejam convidando as pessoas a se equilibrarem emocionalmente, nós estamos, ao contrário, explorando o desequilíbrio das pessoas e a tendência das pessoas a clicarem naquilo que lhes satisfaz mais esse desejo de impulsividade. Né? Você pode prestar atenção em a maior parte dos canais hoje no YouTube, né? Ou mesmo na mídia digital que você tiver frequência a assistir, você vai ver o quanto há o apelo para a ideia de ser chamativo e apelar para as suas emoções, né? Ao invés de primar por um aperfeiçoamento, um autocontrole dessa emoção. Então, há um polemismo, imediatismo, alarmismo. E é engraçado porque parece que, de certa forma, as pessoas têm um esquecimento, uma memória curta, né? Porque elas acompanham a trajetória, um suposto fim do mundo a cada vídeo, né? Se você voltar no passado 3 anos, 5 anos atrás nesses canais, o mundo já estava acabando. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás o mundo estava acabando. Quer dizer, o mundo está sempre acabando para essas pessoas e sempre elas prometem nos vídeos um ponto definitivo, né? Agora sim, agora é tudo ou nada, né? Bomba, né? E esse ponto definitivo está sendo prometido a cada vídeo há mais de 5 anos. As coisas se sustentam dessa forma, são arrastadas para frente, as pessoas continuam caindo nos mesmos golpes publicitários. A gente está falando de marketing, de publicidade. Hoje, quando você é produtor de conteúdo aqui no YouTube, você é muito, muito pressionado. Eu não sei se você que me assiste já teve essa experiência, mas você é muito pressionado para dar resultados, e esses resultados significam você ir na direção de agradar o público, ao invés de tentar transformar esse público, né, em um autoaperfeiçoamento, em um autoconhecimento. Essa é a diferença de uma verdadeira e genuína filosofia para apenas um trabalho de marketing, um trabalho marqueteiro que visa fazer um canal crescer aqui, ganhar dinheiro, né? Então, eu poderia aqui sucumbir, digamos, às minhas resistências e ceder ao que o público quer, né? Ser mais um polemista. Coisa mais fácil no mundo é eu ficar aqui polemizando, fingindo ódios, né? Poderia estar aqui, ou até mesmo odiando genuinamente, né? Me deixando contaminar por essa atmosfera. E ao invés disso, né, eu abdico de fazer um canal grande
na esperança de tentar transformar as pessoas, na esperança de fazer com que as pessoas se equilibrem, de fazer uma sociedade mais equilibrada. Isso vem sendo um esforço, digamos, de uma verdadeira resistência. Isso vem sendo um trabalho de resistência, porque a gente vai sendo esmagado, né, como produtor de conteúdo, a gente vai sendo relegado às moscas, né, quanto mais do seu lado tem alguém oferecendo um conteúdo polemista, imediatista, alarmista, que só faz explorar essa sua necessidade de sentir medo, ou de sentir que o mundo está acabando, a sua necessidade de ver o circo pegar fogo, né? E do outro lado, um trabalho sério, amadurecido, que tenta fazer você criar uma reflexão sobre isso, muitas vezes é relegado às moscas míngua dentro da internet. E por isso é tão difícil a gente fazer um verdadeiro trabalho educativo aqui no YouTube. Vem sendo difícil. Eu evito, no meu trabalho, na minha vida intelectual aqui, ser excessivamente crítico e negativo, né? Evito isso, mas nesse vídeo precisei, em alguma medida, adotar uma postura crítica em relação ao que eu vejo, que eu vislumbro aqui no YouTube e nas escolhas das pessoas. Para cada título, para cada tema, para cada maneira, cada forma, abordagem com que você produz conteúdo no YouTube, você é o tempo inteiro convidado a ser polemista, alarmista, imediatista, a gritar, né, que é uma forma como as pessoas criam alguma espécie de respeito e admiração, né, quando você grita, ao invés de você ter um discurso ponderado e equilibrado. Quando você adota uma visão lógica radical, descolada da realidade, seja de direita, seja de esquerda, seja de alguma religião, sempre que você se descola da realidade, abraça um radicalismo, uma doutrina, uma linha rígida de pensamento e que se dane a realidade, se a realidade é complexa, se ela traz... você está largando uma vida realmente intelectual e adotando o quê? Uma visão rasa e muito emotiva da realidade, muito fora, descolada da realidade. Então, uma dica que eu faço para as pessoas que ainda abraçam esse tipo de tema, muito polêmico, polemista, vai nesses mesmos canais polêmicos, vai regredindo, vê os primeiros vídeos, vê se o mundo já não estava acabando, vê se as notícias não eram as mesmas, se o mundo não estava acabando, se a urgência das notícias passadas de 5 anos atrás não era a mesma. Todo dia você tem uma coisa urgente, bombástica. Aí você volta 5 anos, será que era urgente mesmo? Volta 5 anos atrás e veja se essa urgência toda, se esse fim de mundo todo realmente se ratificou, se efetivou, se realmente as coisas eram definitivas, tal qual esses títulos anunciam que eram, né? Veja no próprio canal que você costuma assistir, que é polêmico, né? Vá lá nele, volta no passado e verifica isso. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui, importante, é a ideia de que a Europa está no fim. Tem sido muito repetida e anunciada por vários youtubers polemistas, imediatistas e alarmistas. Bom, é interessantíssima essa visão. Por quê? Porque é uma forma de atacar uma sociedade mais evoluída. Não que a Europa não tenha problemas, a Europa sempre, aliás, o mundo sempre teve problemas. Se você quisesse encarar o mundo acabando, o mundo estaria acabando desde mais de 5 mil anos atrás, o mundo já estaria acabando. Porque sempre tivemos problemas, tivemos inclusive problemas muito mais sérios do que temos hoje. As guerras que se vislumbram hoje são guerras muito menores do que guerras do passado. Então, a Europa não está acabando, a Europa, ao contrário, está no máximo, no ápice dela como sociedade, como continente, né, europeu. E, na verdade, isso reflete, primeiro, vários aspectos psicológicos, um certo ressentimento subdesenvolvido, de inveja de um continente que conseguiu se libertar, inclusive, do seu próprio fundamentalismo, um continente que amadureceu como sociedade, se equilibrou, e esse desejo, porque, volto a dizer, né, tem uma questão autorrealizável aí. Quanto mais você fala que uma coisa está decadente, está caindo, mais você tende a fazer com que, volto a dizer, a realidade se inspire na arte e, de fato, isso comece a acontecer. Então, quanto mais pessoas ficam impregnadas por essa ideia de que a Europa está decadente, mais, de fato, é possível que a Europa comece a entrar em decadência. Portanto, está mais do que na hora de alguém vir aqui
e refrear essa ilusão, né? Essa ilusão, infelizmente, autorrealizável, né? É um viés que suscita aí nacionalismos inflamados, né? Um viés que acredita como solução em fundamentalismos que vão apelar em esperança e medo, vão operar dessa forma, suscitando com uma mão alguma esperança e do outro lado despertando ameaças e medos e ódios, né? E que se ressentem do laicismo que a Europa conseguiu produzir, da laicidade, da formação institucional laica, se ressente muito disso, se ressente dessa liberdade moral que a Europa conseguiu estabelecer, o equilíbrio como sociedade, e também se ressente do multiculturalismo, que, uma vez pronunciado de forma equilibrada e racional, também a emancipação feminina, outro problema muito aqui no Brasil, um ponto sensível, as pessoas se ressentem da emancipação feminina. Veja, por essas pessoas nós regrediríamos para a era medieval. Por isso não à toa eu brinco, falo dos cavaleiros medievais high-tech, né? Voltaríamos para a época em que a mulher seria propriedade masculina, a ela nem caberia estudar, ficaria presa em casa sendo uma procriadora e o homem sendo um provedor, né? Então essa visão é muito antiquada, antiquíssima, vamos dizer assim, já graças a Deus foi superada na Europa, né? E espero que à medida em que o Brasil se desenvolva economicamente, possa se desenvolver em termos de mentalidade, uma esperança, né? Equilibrada, é claro, porque não se pode esperar muito, mas na verdade o que acontece? A emancipação feminina, ela é um fenômeno que está conexo com o próprio Estado laico, com a própria visão equilibrada de sociedade e com a liberdade em relação aos fundamentalismos teológicos que parecem se pronunciar aqui nos países quanto mais subdesenvolvidos nos tornamos, mais fundamentalistas, né? E mais ressentidos em relação ao Estado laico, ressentidos em relação à emancipação feminina. É importante que a gente mencione esses pontos. Então, o que o público espera numa produção de conteúdo digital, ele acaba reforçando, e isso pode repercutir na realidade. Então, disso nascem o que a gente chama de profecias autorrealizáveis, né? Que são tomadas aí das mídias por conteúdos que são rasos. No fundo, são conteúdos que não produzem transformação, não produzem reflexão. O que esperamos que as pessoas façam? Esperamos que elas, com a liberdade de escolhas delas, que elas têm de escolher um conteúdo ou outro, que elas façam esse escolha com mais sabedoria, de forma menos impulsiva, né? Desconfie dos títulos muito chamativos, desconfie dessas pulsões por ver o circo pegar fogo, comece a buscar algo que, ao contrário, seja transformador e que te produza reflexões, te instigue curiosidades. Não curiosidades no sentido de ver o circo pegar fogo, mas curiosidades profundas, que não mexam nas suas emoções de forma muito exacerbada, que possam te desenvolver, te compreender os mecanismos de forma mais profunda. Então, há uma diferença entre sair da lama e se atolar nela. Portanto, consumir precisa ser algo desafiador e transformador. Se é apenas uma forma de dar vazão ao que você já é, essa liberdade está sendo usada para, em longo prazo, destruir a própria liberdade. É importante que se diga isso. Nunca se falou tanto de liberdade de expressão como no nosso tempo, né? Tanto se alardeia de que ela está sendo violada, mas há um paradoxo nisso. Porque para você falar que a liberdade de expressão está sendo violada, você tem que usar a liberdade de expressão. Então, se nunca se falou tanto que a liberdade de expressão está sendo violada, em alguma medida é porque nunca se teve tanta liberdade de expressão como se tem hoje. No entanto, estamos usando essa liberdade de expressão não para nos desenvolvermos, mas para atacar a própria liberdade de expressão a partir do momento em que só sabemos reclamar, ao invés de buscarmos melhorar. Esse é um ponto. O que eu busco com esse vídeo aqui, com um vídeo como esse, né? Que era um vídeo que talvez eu pusesse no conteúdo para membros, mas eu resolvi botar no conteúdo público. Eu espero que as pessoas criem disciplina sobre os afetos. Vivemos numa sociedade extremamente afetada, cheia de amores e ódios, idolatrias, paixões, fervores, brigas. Eu espero que nós comecemos a nos equilibrar
a equilibrar nossos afetos, a racionalizar, nos libertarmos dessas pulsões enormes. E um bom conteúdo, ele não apela para esse seu impulso. Ele não fomenta em você essa sua necessidade de cultivar inimigos. É isso que um bom conteúdo faz. A coisa mais fácil do mundo é você criar uma ideia de realidade, uma interpretação, uma verdade, vamos botar aqui, né? Criar uma verdade e apontar todos os que ameaçam essa verdade como inimigo. Essa é a coisa mais fácil. Religiões, políticas fazem isso, né? O que é difícil de fazer, que eu quase não vejo aqui, é um conteúdo que seja agregador. Ao invés de você ter um inimigo, você perceber você mesmo como seu próprio inimigo e objetivar o quê? Se aperfeiçoar como ser humano. E que passe a ver inclusive as diferenças, pessoas muito diferentes de você, como seus irmãos, como pessoas que possivelmente, potencialmente possam se unir a você, mesmo com as diferenças, você tolerar essas diferenças, você agregar, você ser um pacifista, ao invés de você ficar brigando por bandeiras, por cores, por etnias, por nacionalidades, você ser um pacifista, levar esclarecimento, tentar superar aí os medos, os ódios e as paixões e as idolatrias. Então, um conteúdo assim, ele não divide a sociedade em nós e eles, ao contrário, ele convida para uma reflexão crítica, para um aperfeiçoamento e para um agregamento das pessoas. Sugere a compreensão e a aceitação das diferenças. Um conteúdo assim, então, ele deixa de ser um conteúdo inflamado, passa a ser um conteúdo sereno. É isso que eu digo. Os títulos passam a ser serenos, passam a ser menos chamativos. Os temas passam a ser serenos, menos chamativos. E se as pessoas não começarem a tentar operar nessa direção, a gente vai criar uma mídia social que não faz nada além de ou manter a sociedade como ela já é, adoecida como ela já é, ou piorar ainda, agravar mais essa doença das oscilações, das pulsões, dos fervores e criar um verdadeiro estado de guerra civil. É contra isso que a Amplo Espectro vem trabalhando, vem tentando mitigar de forma bastante solitária, é bem verdade, mas a gente vem tentando de alguma forma convidar as pessoas para a autorreflexão, para o autoconhecimento, para o equilíbrio. É isso, gente. Convidar você para conhecer o grupo de membros exclusivos. A gente tem conteúdos exclusivos oferecidos na Hotmart, os links estão aqui na descrição. Ao mesmo tempo que convidar para você conhecer os nossos cursos que nós oferecemos também lá na Hotmart. Falar da R4 Informática, que é aí a implementadora do Google Workspace, essa plataforma da Google que vai melhor gerenciar todo mundo que tem conteúdo digital, todo mundo que faz negócios pela internet, todo mundo que tem um campo organizacional, vai avançar um patamar em profissionalismo. Convidar você a conhecer através do site que está aqui também no campo de descrição. Não me alongando muito mais, desejar um forte abraço para vocês. Espero que esse conteúdo aqui tenha sido agregador, que tenha sido produzido aí um autoconhecimento, uma reflexão. Não me alongando muito mais, como eu disse, um forte abraço. Até a próxima.